Olá, mais uma dica para você que mexe com artesanato e que estamos sempre inovando, procurando coisas novas para apresentar aqui. Hoje eu vou apresentar para vocês uma imitação de porcelana. Bem-vindos ao Artes e Delícias no Ar. Aqui, a criatividade encontra o sabor. Prepara-te para uma viagem de arte e doçura com Cícero Santos. Veja essa peça. Ela está com um aspecto bem polido, bem brilhante. Parece uma peça de porcelana, inclusive pela textura dela. Só lembrando que os materiais, você vai ter que usar um pincel macio, tanto para base em gesso, quanto para laca chinesa. A laca chinesa, ela é a base de solvente. E ela tem uma estrutura assim bem mais densa. Então você vai, para limpar o seu pincel, você vai precisar de um solvente ou um thinner que seja. O pincel tem que ser macio. Todas essas indicações vêm na instrução e da embalagem do produto. Porém, a gente sempre comenta para que você não estrague os seus pincéis. E aí também o pincel precisa ser macio, porque ela é densa. E aí ela não vai deixar aquelas marcas depois do pincel. A hora que você passa com pinceladas um pouco mais seguras em decorrer do desenho, né? Normalmente respeitando ali os desenhos para não ficar marca. E aí ela dá essa textura lisinha, brilhante. Isso é uma técnica simples. A peça ela é de gesso e para você fazer essa imitação de porcelana é muito simples. Você precisa de uma base acrílica, uma base de gesso acrílica. Temos várias marcas aí no mercado. Eu gosto muito dessa base de gesso da Daiara, mas a da Acrylex é excelente também. E aí você precisa, a peça já, se ela estiver branca, limpinha, e aí você já cuidou, inclusive, das imperfeições, o gesso tem que sempre ser tratado antes de qualquer pintura de artesanato. Aqui no canal nós temos 2 vídeos que falam a respeito para você ter uma peça perfeita. Você, após a peça estar pronta, você 2 demãos. Quando você passa essas 2 camadas da base acrílica branca, ela já se assemelha a uma cerâmica. O toque dela, a visualização parece uma peça de cerâmica. E para dar essa visão de um acabamento como se fosse uma porcelana, você precisa da laca chinesa. A laca chinesa tem de várias marcas, essa daqui é da Acrylex, mas tem outras marcas no mercado também, e que aí dá essa perfeição total. Você toca nela, parece uma porcelana perfeita. A peça ficou muito bonita, e aí eu mostro para vocês aí no vídeo, a partir de agora, o passo a passo dessa peça. E você tem gostado aí dos meus vídeos? Se inscreva no canal, dê o seu like, comente, informando se você tem alguma dúvida, se você tem uma nova sugestão para que eu apresente algum outro tipo de pintura aqui no canal. E sempre agradeço o seu carinho como espectador do canal. Como material também, eu gosto sempre de usar um EVA nas peças embaixo. E como essa peça é uma peça de porcelana, é branca, poderia ser colorida também. Você poderia usar uma base colorida embaixo sem problemas. Como ela é branca, eu utilizaria um EVA branco para acabamento na parte de baixo, como proteção da peça e também proteção dos seus móveis.
melhorar o nivelamento das imperfeições, eu utilizei a base de gesso, que é a mesma coisa que o gesso acrílico, que seria uma seladura muito melhor, muito mais encorpada, e passei 2 demãos dela. Na última demão eu coloquei um pouco de tinta acrílica branca, para que ela desse um pouquinho melhor de cobertura. Agora ela já está totalmente seca e a minha última parte vai ser passar a goma laca chinesa. A goma laca chinesa, ela tem um alto brilho muito intenso e aí vai dar esse toque de porcelana, vai parecer uma porcelana branca. Então a goma laca chinesa, ela pede que seja aplicado com um pincel macio. A limpeza do pincel tem que ser à base de solvente. Ela tem um brilho mais intenso. Se você quiser dar 2 demãos, ela não tem nada de cor. Então, o acabamento dela é muito perfeito. Ela já serve para, além de dar o brilho na peça, ela já serve como um super impermeabilizante e você pode utilizar ela em vários tipos de materiais, como gesso, madeira, enfim, algo aí que você estiver trabalhando no seu artesanato. Ela tem um cheiro um pouco mais forte e ela pede 24 horas para secagem. Então, se você quiser um brilho um pouco mais intenso para dar essa ideia mesmo porcelana, você precisa esperar 24 horas para que ela seque, para você passar uma nova demão. Porém, como ela é densa, se você prestar atenção, com uma demão, olha o super brilho que já está ficando. Então só passe 2 demãos se realmente você achar que é necessário. A laca chinesa é um coringa aí no seu artesanato. Sempre bom ter que existe algumas peças que a gente também precisa impermeabilizar no final. E se você quer uma peça com brilho, essa aqui é uma opção. Você já impermeabiliza, dá o acabamento, dá o brilho, já que ela te dá essa opção de 2 em 1. Você veja que pintura em gesso, nesse caso, nós não utilizamos de nenhuma cor. Mas olha que elegante que fica. Essa é uma peça muito bonita para decoração. Um local, por exemplo, que já seja muito colorido, cortinas coloridas, parede colorida, existe a opção de você fazer o seu artesanato, se você gosta de gesso, já fazer em branco, porque aí você ajuda a dar uma equilibrada no seu ambiente. Então nós vamos esperar secar para ver se precisa de uma segunda camada. Eu acredito que não vai precisar, porque já até está com cara de porcelana, tá muito bonito. Eu acredito que não vai ser necessário. Não se esqueça que o seu pincel precisa ser lavado com solvente. A laca chinesa, ela é a base de solvente. Olha o brilho que a laca chinesa proporciona. Você realmente pensa e parece que você está com uma peça de porcelana. Então, essa é uma dica para você que quer decorações em branco, utilizar a laca chinesa.